Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto Fazendo Algo de Bom. Um homem mau, ao morrer, encontra um anjo na porta do inferno, que lhe diz: basta você ter feito alguma coisa boa na vida e essa coisa boa o ajudará. O homem responde: nunca fiz nada de bom na vida. Pense bem, insiste o anjo. O homem então se lembra de que certa vez, enquanto andava por uma floresta, viu uma aranha em seu caminho e deu a volta, evitando pisá-la. O anjo sorri e um fio de aranha desce dos céus, permitindo que o homem suba até o paraíso. Outros condenados aproveitam para subir também, mas o homem se vira e começa a empurrá-los, pois tem medo de que o fio se rompa. Nesse momento, o fio arrebenta e o homem é de novo projetado para o inferno. Que pena! O homem escuta o anjo dizer: seu egoísmo transformou em mal a única coisa boa que você fez. Quantos de nós não fazemos isso, né? No mesmo passo que a gente está fazendo algo de bom, a gente vai lá e estraga fazendo algo de ruim, porque a gente se deixa levar pelo egoísmo ou pelo orgulho mesmo. Agora há pouco mesmo fiz a leitura para os meus amigos, eu faço diariamente esse livrinho aqui, pelo WhatsApp, Pão Nosso, do Chico Xavier. E ele estava falando exatamente isso, a nossa reforma íntima, ela é necessária, enquanto a gente não encontrar meios da gente se modificar, de sermos pessoas melhores, boas, equilibradas, que nós tenhamos aí harmonia em conviver com a gente mesmo, porque tem gente que se olha no espelho e nem com ela mesma ela está satisfeita, tá toda hora mudando uma coisa, outra, tá todo mundo virando aí mulher e homem Frankenstein, né? Tira daqui, bota dali. Enquanto você não tiver uma harmonia com o teu próprio corpo, aceitação de quem você é e transformação daquilo que você acredita que não está legal, mas no seu íntimo, na sua moral, que é a sua essência, isso daí sempre vai ocorrer. O tempo todo a gente vai estar fazendo algo de bom e, ao mesmo passo, lá vem alguma coisa de ruim em seguida. E aí a gente fala assim que a gente tem má sorte. Muitos até se revoltam contra Deus. E, na verdade, não é Deus, não é o externo. Somos nós que somos mal resolvidos, né? Que entramos sempre em conflito entre o bem e o mal. Tem aquela historinha dos dois cães lá, que a gente alimenta o cão bom ou o cão ruim? Qual deles que você está alimentando no dia a dia? Esse é o que vai te fortificar. E aí cabe a nós. O alimento quem dá somos nós. Então, sempre que a gente for fazer algo de bom, na verdade a gente tem que ser despretensioso. Não com aquela coisa, eu estou fazendo porque eu quero receber, eu estou fazendo. Se eu receber, melhor. A gente sabe que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Mais dia, menos dia, com aquelas pessoas, com aquele meio que a gente está ou não. Mas é da lei de Deus, a lei do retorno. E isso daí é para todos. Então a gente não tem que se preocupar. Ainda há pouco, conversando com um outro amigo no celular, ele falou assim: você tem que dar uma alavancada lá no seu canal. Tal. Eu falei para ele: não, eu não fiz nessa intenção. Eu não fiz de ter seguidores. Eu não pretendo que ninguém me siga. Essa é a verdade. Eu tenho pânico disso, de alguém falar assim: aquilo que você falou eu fiz. Deus me livre, não estou aqui para dar receita para ninguém. O que eu estou aqui é para fazer leitura, fazer o meu entendimento, e através do meu entendimento e da leitura, a pessoa também faça o bom uso, né? Ela interpreta, ela leva da maneira que ela achar melhor, concordando comigo ou não. Muitas vezes eu até debato com o autor, eu falo: o que ele escreveu, eu não entendi, ou não gostei, não aceito. A gente não está aqui para ficar amém, amém. A gente está aqui para raciocinar, né? Para aprender junto. E aí eu falei, eu coloquei o canal lá porque eu quero continuar sendo útil. Eu fui professora a vida inteira. E aí eu vou ficar dentro de casa calada? Se eu ainda tenho voz, então eu quero usar, né? E usar para o bem. Mas não com ideia de aumentar canal, aumentar, né, pessoas, seguidores, essas coisas não. Fico feliz quando alguém aparece lá e fala: ó, o que eu li, o que você falou, eu gostei, me fez bem. A ideia é essa. Então eu faço todos os dias de segunda a sexta, tô aqui, dou minha cara a tapa, porque tem, né, o tal dos user que aparece lá no Quai, no TikTok, eles querem detonar, eles querem escrever a barbaridade, umas coisas bobas lá, tola, que eu não sei, a pessoa perde tempo para aquilo, e a gente tá sujeito a alguém aparecer e falar: ó, tudo que você falou é abobrinha, mas eu não fico pensando nessas coisas. Eu faço para aqueles que eu faço na intenção daqueles que eu sei que vai aproveitar, que vai fazer o bem. Tá fazendo bem primeiro para quem? Para mim.
A primeira que está lendo aqui, a primeira que está ouvindo a própria voz é meu ouvido. Então, para mim, já está dando certo. A gente espera que faça para o outro. Mas não naquele egoísmo, eu só estou fazendo para mim. Se fosse assim, eu desligava a câmera e fazia só para mim. Então, na vida, a gente tem que aprender a compartilhar o que é bom. A gente tem que aprender a dividir com as pessoas aquilo que nos faz bem. E sem querer nada em troca. Quem pegou, quem aproveitou, bem. Quem não, amém, né? E a gente tem que ir fazendo isso daí sempre na intenção de que outros vão vir com a gente. Isso daí funciona automaticamente, independente se a gente quer ou não, quando a gente começa a fazer o bem, isso arrasta. É o tal do exemplo que o povo fala, né? O exemplo arrasta, e arrasta de verdade. E isso conta a nosso favor. Não é que a gente tem que fazer, toma lá da cá, né? Mas conta a nosso favor. Deus está vendo o nosso coração, a nossa intenção, e Ele se alegra como um pai de que a gente está dando certo. Então, Ele abraça a causa mesmo. Ele fala, não, já que está fazendo e está fazendo para o bem, eu vou investir ainda mais nessa pessoa aí para ela continuar. E aqueles que estão mais atrasadinhos, Ele vai dando aquele tapinha do tipo, vamos, meu filho, né? Então, a gente tem que estar sempre na intenção do bem. E isso daí conta demais, demais a nosso favor. Quando a gente conta uma historinha dessa na sala de aula, ou a gente passa um exemplo desse para um filho, a ideia é essa, é passar para aqueles que estão vindo depois menos egoísmo, menos orgulho. Essas duas chagas realmente elas atrapalham demais o desenvolvimento do ser humano. Elas atrapalham as nossas vistas, nossos ouvidos, os nossos sentidos, os nossos gostos. Então, para a molecada, a gente tem que frisar sempre. Para nós já é complicado a gente passar dessa fase, né, de egoísmo, de orgulho, é uma luta constante. Imagina para uma criança que está iniciando ali a sua construção de valores. É fundamental numa sala de aula trabalhar, né, o companheirismo, a amizade, união, respeito, responsabilidades bem assumidas, o bem comum, a convivência, né? É super importante você manter o trabalho com princípios e valores. Eu defendo demais isso. Sala de aula e dentro de casa, o alicerce para a construção de aprendizado de uma criança são os princípios e valores. É onde eles vão diminuindo essa carga de egoísmo e de orgulho que já vem com a criança. Todos nós já viemos com isso daí, a gente já nasce com isso. Pode se desenvolver ou não, pode crescer ou diminuir, pode ficar na mesma uma vida inteira. Tem gente que não sai da mesma, nem para o bem nem para o mal. Então, que a gente, enquanto educador, a gente saiba conduzir essa criança, seja nosso filho, seja nosso aluno, com mais princípios, com mais valores, mas de fato aquilo que faça diferença, não aquela balança desigual de direitos de mais, né, deveres de menos, não. Isso daí não é princípio e valor. Princípio e valor é cada qual com a sua obra, é cada um recebendo de acordo com aquilo que faz. E se fizer algo negativo, vai ter que pagar pelo algo negativo. Não tem vitimismo dentro de princípio e valor, não existe isso. A balança não tem que pender para lado nenhum. Tem que ter direitos iguais para todos, mas cada qual sendo responsável pelo que faz. O todo não pode pagar por um, né? Eu ontem ainda comentando com uma pessoa, falei assim, na minha sala de aula, sumia material, por exemplo. Difícil, muito raro isso acontecer, mas se acontecia, o que eu fazia? Eu fechava a porta da sala e falava assim, ninguém vai sair. Só vai sair quando aparecer o tal do material. Não pode sumir, ué. Como é que vai sumir um negócio desse? Ah, mas professora, não é justo, porque não fui eu. Não, é justo sim. Tá todo mundo junto, então é justo. Lógico que vai pagar mais caro, vai pagar todo mundo, mas vai pagar mais caro aquele que pegou, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer com que as pessoas, porque Deus faz isso com a gente. Nós estamos, pelo menos no meu lado espírita, né? Nós estamos no mundo de prova e expiação. Independente se eu sou melhor ou pior do que o fulano A, B ou C, eu não estou na mesma panela que ele. O cara erra pra caramba, rouba, mata, estupra, e eu não estou convivendo com um cara desse. Não sou nada disso, mas eu estou convivendo com ele, eu estou na mesma panela que ele. Porque ele erra, mas eu tenho alguma coisa que é semelhante a ele, que senão Deus não me deixava naquele grupo ali. Então, na sala de aula, todos estão
afins, alguma coisa tem em comum. Pode não ser no mesmo grau, cada um é um. Então, eu sempre coloquei para o meu aluno, a lei aqui é para todos. Então, as consequências também é para todos. Se sumir alguma coisa na sala de aula, nós vamos ter que achar. Porque é problema não só daquele que perdeu o que está faltando, mas é problema de todos, porque hoje é a vez dele e amanhã é do Zezinho, da Mariazinha. Então não vai acontecer mais. Sabendo que isso, que eu vou fechar a porta e que eu não vou deixar ninguém sair, isso não vai acontecer mais. Ninguém quer ficar preso aqui. Então, algumas coisas assim que a gente é por instinto, não é magistério nem pedagogia que dá pra gente, não, é a prática. Você vai vendo que aquilo ali dá resultado, você pode fazer tranquilo. Aí, vai vir mãe reclamar? Eu tô educando teu filho. Então, eu sempre argumentei dessa forma, não tô colocando a mão em aluno, não tô batendo em aluno, não tô fazendo nada. Teve um caso aqui no centro de Itaquá que a professora catou a régua e bateu na mão da menina, eu acho absurdo. Tem coisas que, infelizmente, eu não sei de onde que vem. Isso daí não é curso e não é um instinto para poder ensinar coisa boa. Então, colocou a mão em aluno, eu discordo completamente. Mas tem algumas táticas que não estão nos nossos estudos e que a gente pode utilizar parecendo, né, bobagem, mas faz efeito. Desde que você não faça agressão. Eu acho que tudo é válido. O que o professor tentar para disciplinar a sala dele. Ontem eu vi uns videozinhos de piada na internet sobre professor. Então, assim, o pessoal tira muito barato, professor com arma na mão, professor que o aluno joga algum objeto no professor, o professor pega e joga de volta, essas coisas aí só servem para piada. Mas não, nunca, jamais um professor agir com violência, com agressividade na sala de aula. Isso daí eu discordo completamente. Mas tem táticas que servem, né? Mesmo que parece ser injusto, como eu falei, trancar uma turma numa sala de aula e falar, só vai sair daqui quando aparecer o objeto. No instantinho aparece, porque ninguém quer ficar lá. Ninguém, deu sinal, eles querem ir embora. Então eu segurava na hora de ir embora. Eu falava, não, vocês não vão sair, só vai sair na hora que aparecer o objeto. E isso daí aconteceu muito, muito pouco, porque minha turma, graças a Deus, eu sempre tive bons alunos assim, que até aqueles que são dedo duro, né? Que entregam o outro. Então, eu não tive problema sério quanto a isso. Eu estou lembrando desse caso porque achava engraçado a forma que eles falavam assim, não é justo. Eu falava, não, é justo sim. Tá todo mundo junto, é justo. Então, vamos todo mundo resolver esse problema, né? O problema não é só de um, o problema é de todos. E aqui é isso, o cara conseguiu uma coisa boa. Ele podia ter resolvido o problema dele e de outro junto com ele, mas o egoísmo dele não permitiu. Então, a gente ensinando a criança que ele se resolvendo, ele ajuda os outros a se resolver também, é cortar o egoísmo da criança. É ensinar ele a ser solícito, a ser humano, a ser bom. E a gente está precisando, né? Fala sério, nós não estamos precisando de criança boa, porque o mundo está meio revirado, não está não, gente? Fiquem com Deus.